5 eventos que sucederam após a morte de Jesus. Em primeiro lugar, ocorreu um abalo sísmico, uma resposta da criação à morte de Jesus. A própria natureza foi afetada pela partida do Filho de Deus. Mateus relata que a terra tremeu e as rochas se partiram, indicando uma reação terrestre significativa aos eventos divinos na crucificação. Em segundo lugar, os sepulcros se abriram. Mateus registra um acontecimento único não mencionado nos outros evangelhos. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos que haviam falecido ressuscitaram. Após a ressurreição de Jesus, eles saíram dos túmulos e apareceram a muitas pessoas em Jerusalém. Esses túmulos provavelmente foram afetados pelo terremoto, já que eram esculpidos em pedra e a ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à intervenção direta de Deus. Isso implica que ele está por trás do terremoto, dada a geologia da Palestina, que está localizada sobre uma grande falha sísmica. Um terremoto não seria um evento incomum, mas aliado a rochas que levam à abertura de túmulos, isso é outro testemunho significativo da crucificação de Jesus. Outro terremoto em breve testemunhará um evento divino significativo ainda maior, a ressurreição de Jesus. O registro único de Mateus desses eventos enfatiza a vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz realiza. Aqueles que foram ressuscitados são descritos literalmente como aqueles que haviam adormecido, um idiomático comum do Novo Testamento para uma pessoa que morreu, mas cujo destino eterno é seguro. Assim como o testemunho inicial, a ressurreição sobrenatural dos corpos desses santos e suas aparições em Jerusalém é um testemunho marcante do trabalho de Jesus na cruz e depois de sua ressurreição. A expressão povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, selecionados para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparição às pessoas em Jerusalém é uma testemunha da eficácia do trabalho de Jesus na cruz. Isso antecipa o ensino de Paulo sobre Jesus ser as primícias dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23. Mas agora, como as coisas realmente são, Cristo de fato ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias, isto é, o primeiro a ser ressuscitado com um corpo imortal incorruptível, antecipando a ressurreição daqueles que adormeceram na morte. Pois visto que foi por um homem que a morte veio ao mundo, também é por um homem que a ressurreição dos mortos veio. Pois, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois aqueles que são de Cristo serão ressuscitados com corpos imortais, incorruptíveis em sua vinda. A ressurreição desses santos é um prelúdio da ressurreição, a qual todos os crentes podem olhar para frente. Através da morte de Jesus, um novo dia chegou, um dia em que a morte foi derrotada pela morte. A ressurreição para a vida eterna se tornou possível. Mas note que não foi até depois da ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram ressuscitados e entraram em Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus abalou a própria natureza. O popular pregador Charles Spurgeon afirmou que os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam. As rochas foram fendidas. Ele não morreu pelas rochas. Contudo, as rochas foram mais sensíveis que os corações dos homens pelos quais ele derramou seu sangue. É melhor entender que Mateus quis que víssemos que o terremoto ocorreu no dia em que Jesus foi crucificado e então, no dia em que foi revelado como ressuscitado, o poder da nova vida foi tão forte que trouxe de volta alguns das boas pessoas que haviam morrido. Esta é uma das passagens mais estranhas do Evangelho de Mateus.
Mateus não nos fornece muitas informações e não aprendemos sobre este ocorrido de nenhuma outra fonte. Número 3. O véu do templo foi rasgado em dois. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51. E Jesus gritou novamente com uma voz forte e agonizante e entregou seu espírito voluntariamente, soberanamente despedindo e liberando seu espírito de seu corpo em submissão ao plano de seu Pai. E de uma vez, o véu do Santo dos Santos do templo foi rasgado em dois, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A cortina que cobria o templo foi rasgada em dois lugares. A cortina era a única coisa no templo que diferenciava a área sagrada da parte mais sagrada do templo. Era uma ilustração muito clara da separação entre Deus e o homem. Atos capítulo 6, versículo 7, diz que nos dias da igreja primitiva, muitos dos sacerdotes foram obedientes à fé. Talvez esse véu rasgado tenha demonstrado a eles a grandeza da obra de Jesus. Também é provavelmente como o véu rasgado se tornou de conhecimento comum. Hebreus capítulo 9, versículos 1 a 9, nos diz que no templo, um véu separava o Santo dos Santos, o lugar terreno da presença de Deus, do resto do templo onde os homens habitavam. Hebreus capítulo 9, versículos 1 a 3. Agora mesmo o primeiro pacto tinha regulamentos para o culto divino e para o santuário terreno. Uma tenda sagrada foi erguida, a outra, ou a primeira seção na qual estavam o candelabro e a mesa, com suas cargas do pão sagrado da proposição. Isso é chamado de lugar santo. Atrás do segundo véu havia outro tabernáculo, o interno ou segunda seção conhecido como o Santo dos Santos. O livro de Êxodo ensina que esse véu espesso foi feito de material azul, púrpura e escarlate e linho fino torcido. Agora Cristo é nosso sumo sacerdote superior, e como crentes em sua obra consumada, participamos de seu sacerdócio superior. Agora podemos entrar no Santo dos Santos através dele. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20, diz: Temos confiança para entrar no lugar mais santo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho aberto para nós através do véu, que é o seu corpo. Ao olharmos para esta cena, percebemos uma imagem da carne de Jesus sendo rasgada por nós, assim como ele estava rasgando o véu por nós. O livro de Hebreus fornece uma explicação gloriosamente detalhada do profundo significado associado ao rasgar do véu. O véu que sempre pendia no templo servia como um lembrete constante de que o pecado torna os seres humanos indignos de estar na presença de Deus. O fato de que a oferta pelo pecado era apresentada uma vez por ano, além da miríade de outros sacrifícios que eram apresentados diariamente, era uma ilustração flagrante da realidade de que o pecado realmente não poderia ser expiado ou erradicado por meros sacrifícios animais. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, as barreiras que costumavam separar Deus e as pessoas foram destruídas, e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Assim sendo, já que temos um grande sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa confissão de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. O corpo de Jesus foi rasgado e o véu também, cada um indicando que agora podemos nos aproximar de Deus ousadamente. Temos um sumo sacerdote que preside os tribunais celestiais para garantir que o crente tenha acesso total. No momento em que Cristo morreu, a pesada cortina tecida que separava as duas principais salas do templo foi rasgada por uma mão invisível, de cima a baixo. A partida do Filho de Deus também foi marcada por grandes tremores na natureza.
como se houvesse uma conexão emocional entre a criação inerte e aquele que a criou. Em quarto lugar, uma escuridão cobriu toda a terra, conforme registrado por Mateus, no capítulo 27, versículo 45, onde ele descreve uma escuridão densa que persistiu desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Este evento foi uma realização das Escrituras, como mencionado em Amós 8:9, onde Deus promete escurecer a terra em pleno dia. Embora muitos tenham pedido a Cristo um sinal do céu, agora eles o tinham, mas este sinal significava a cegueira espiritual deles. Esta escuridão sobrenatural ocorreu quando o sol estava em seu auge, indicando que não poderia ter sido causada por um eclipse, especialmente considerando que a lua estava cheia na época. Phlegon também faz menção de um terremoto, alinhando sua narrativa de perto com o registro sagrado. A criação não poderia permanecer indiferente diante de seu Criador. Assim, o sol retirou seus raios para não testemunhar os atos dos ímpios. A escuridão ocorrendo em tal momento crítico pode significar várias coisas. Primeiro, a escuridão era associada na antiguidade ao luto. A escuridão também era associada à morte de grandes homens. Tanto leitores gentios quanto judeus poderiam entender a escuridão como um sinal cósmico que acompanhava a morte de um rei. Além disso, a escuridão era um sinal do julgamento de Deus. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados e, saindo dos túmulos após sua ressurreição, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitas pessoas. Mateus capítulo 27, versículos 52 a 53. Número 5. O soldado que supervisionava a execução percebeu que ele era inocente. Agora o centurião e aqueles que estavam com ele guardando Jesus viram o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram terrivelmente assustados e cheios de admiração, disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículos 53 a 54. Era trabalho de um centurião garantir que a crucificação fosse realizada corretamente e sem complicações. Ele geralmente estava encarregado de 100 soldados na época da crucificação. Ele era um soldado de carreira cuja coragem e inteligência o ajudaram a subir nas fileiras. Ele seria um soldado da mais alta ordem. Ele precisaria ser tanto frio quanto eficiente para ter sucesso nesta posição. Este homem teve que seguir as ordens de seus superiores. A cena na crucificação de Jesus foi tão notável que até um endurecido centurião romano reconheceu que este era o Filho de Deus. Esta realização significava que Jesus era inocente do crime pelo qual estava na cruz. O centurião deve ter tido um misto de emoções. Ele acabara de perceber que havia supervisionado a crucificação de um homem inocente. Essas não eram as palavras sussurradas de um recruta assustado ou as palavras trêmulas de um conscrito fácil de manipular. Eram as conclusões alcançadas por um veterano experiente, um homem que assistiu a incontáveis homens sofrerem fins horríveis e foi responsável por levá-los à morte. Esse centurião estava bem ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que colocaram Jesus na cruz por blasfêmia. Seu comandante em chefe, Pôncio Pilatos, havia sustentado a condenação de Jesus por fazer essa reivindicação, mas ele rejeita a condenação e declara a reivindicação de Jesus. Por quê? Porque os argumentos a favor de Cristo eram avassaladores. Embora ele, sem dúvida, tivesse supervisionado muitas crucificações, esta execução foi diferente. O que ele viu? Várias cenas dos eventos da prisão, julgamento e crucificação de Jesus, combinadas em uma declaração convincente. A primeira foi a resposta de Jesus à injustiça que ele foi forçado a suportar nas mãos de seus próprios compatriotas através da prisão e julgamentos.
Pode ter sido a resposta de Jesus à tortura que ele sofreu nas mãos do centurião e de seus homens. Poderia pensar na dignidade com que Jesus respondeu à turba linchadora que exigia seu sangue como uma ovelha silenciosa antes do abate. A Escritura não registra nenhuma resposta de Jesus aos gritos da multidão. Marcos capítulo 15, versículos 11 a 15. Mas os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir que ele soltasse Barrabás para eles em vez disso. Pilatos respondeu novamente: então o que devo fazer com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram de volta: crucifica-o. Mas Pilatos pergunta: por quê? O que ele fez de mal? Mas eles gritaram ainda mais: crucifica-o. Então Pilatos, desejando satisfazer a multidão, libertou Barrabás para eles e, depois de ter Jesus açoitado, entregou-o a seus soldados para ser crucificado. Sua preocupação era pelo perdão deles, não por sua fuga. A misericórdia de Jesus para com as pessoas que o rejeitaram e os soldados que o crucificaram, incluindo este centurião. Sua resposta: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículos 34 a 39. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E eles lançaram sortes, dividindo entre si suas roupas. E o povo estava olhando, mas até os governantes zombavam e ridicularizavam dele, dizendo: ele salvou outros, salve-se a si mesmo se ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido. Os soldados também zombavam dele, aproximando-se e oferecendo-lhe vinagre de forma cruel e dizendo sarcasticamente: se você é realmente o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Agora havia também uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que foram pendurados na cruz ao lado dele continuava a insultá-lo, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Enquanto eles jogavam pelos pertences de Jesus, a preocupação de Jesus era pelo perdão deles, não por sua fuga. Que poderosa declaração! Mateus capítulo 27, versículos 35 a 36. E quando o crucificaram, dividiram suas roupas entre eles, lançando sortes. Então, sentando-se ali, começaram a vigiá-lo para guardar contra qualquer tentativa de resgate. Se tudo isso não o convenceu, ele viu algo mais: a resposta da criação. Claramente, o centurião ficou chocado ao ser testemunha de um evento tão dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque ele nunca havia visto algo assim antes. Isso teve um impacto quase imensurável sobre ele. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os eventos da crucificação e morte de Cristo. Como resultado, ele e suas tropas ficaram muito assustadas. Mesmo que o centurião e seu grupo de soldados tivessem aprendido a lidar com o medo, agora estavam experimentando um terror puro. É essa poderosa cruz e o amor ali demonstrado que comovem corações, até mesmo o coração endurecido e cansado de batalhas de um soldado de carreira, da morte para a vida. Um velho ditado é: o chão é sempre nivelado aos pés da cruz. Era assim no primeiro século e ainda é hoje. O pé da cruz é onde todos, pobres e ricos, encontram um terreno nivelado para ajoelhar-se e abraçar o Cristo que morreu por eles. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Nós ouvimos e acreditamos. A jornada não deve terminar aí. Devemos ter uma paixão por conhecê-lo mais profundamente. Que o mesmo desejo arda em nossos corações para que possamos conhecer honestamente aquele que nos amou e se entregou por nós. Não se pode deixar de se perguntar como o contato com Jesus afetou a vida dos soldados. Eles se tornaram cristãos? O comentário do púlpito relata a tradição de que o nome do centurião era Longinos e que ele se tornou um seguidor devoto de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. Isso é apenas tradição. Não sabemos se isso aconteceu, mas sabemos que a verdade tem uma maneira de se agarrar ao coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. O centurião começou como um oficial romano supervisionando uma crucificação,
mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Jesus já tomou a iniciativa na salvação. Cristo morreu por você. Agora é a sua vez. Jesus deu sua vida para que pudéssemos ter a nossa de volta. Ele morreu como nós, para que pudéssemos viver como Ele. Ele não apenas agradou a seu Pai, mas nos recebeu como um prêmio. Como substituto da humanidade pecadora, Jesus sofreu a retirada da comunhão do Pai. Terrível como isso foi, cumpriu o plano bom e amoroso de redenção de Deus. Há outros que consideram isso um mito, ou, na melhor das hipóteses, uma história teológica. Esses são todos eventos únicos que testemunham uniformemente os atos únicos de Deus na história humana. São testemunhos extraordinários, sobrenaturais, que confirmam a verdade do Evangelho e a realidade transformadora do amor de Cristo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos.